mais delongas, Fernando e Ná, primeiramente agradecer a parceria. Para quem não sabe, nós temos um canal específico de parceiros da Agilize. Eles estão sempre colocando material lá, pessoal. Quiser tirar dúvida, tem sempre alguém da Agilize ali para tirar nossas dúvidas. Pode escrever lá também. Estou com dúvida nisso, estou com dúvida naquilo. Certamente eles vão, né, tentar te orientar da melhor forma possível. Ok? Então, Fernando, o palco é seu. Mais uma vez, obrigado em nome da Impulso. E quem quiser levantar, fazer a primeira pergunta, eu já estou aqui com as perguntas engatilhadas aqui, mas primeiro eu vou dar a vez de Fernando e Inácio apresentarem. Show de bola. Já me interessei, Luciano, pelo curso de inglês, e pelas aulas de inglês e pelo bolão, tá? Boa. Então, já deixa anotado meu nome aí. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Fernando José. Não é em homenagem ao prefeito, ao repórter que tinha na época, não é em homenagem. Mas eu faço parte da Agilize Contabilidade Online. A Agilize, eu sou contador aqui na Agilize, sou líder do time de treinamento. É como o Luciano falou, a ideia aqui não é uma palestra, é mesmo eu trazer umas ideias da parte da contabilidade no seu dia a dia, de como reduzir a carga tributária da sua empresa, do que fazer para você empreender no Brasil, quais são os atalhos que você precisa seguir, e assim, descomplicar de fato a sua vida. Comigo não tem essa questão de apresentação de slide, então quer fazer qualquer pergunta, pode ligar o microfone, fazer essa pergunta. Se tiver qualquer problema com o microfone, pode colocar no chat, que eu estou com o chat também aberto aqui. E durante a live a gente vai interagindo, vai tirando dúvidas. Aqui para o pessoal da Agilize, quando eu estou dando algum treinamento, eu falo o seguinte, ó, quem não pergunta no primeiro atendimento vai ser sobre isso que você não quis perguntar. Para vocês eu falo o seguinte, quem não pergunta amanhã você vai precisar disso que você não quis perguntar hoje. Então, podem ficar bem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, que a gente está aqui para descomplicar a sua vida. Para o Luciano falou um pouco sobre a Agilize é a primeira contabilidade online do Brasil. Hoje a gente já atende mais de 15 mil clientes espalhados por todo o Brasil. Temos muitos clientes aqui, desenvolvedores, empresas de todo tipo. A gente hoje atende a pessoa jurídica. Mas claro que por trás de toda pessoa jurídica existe a pessoa física. E tudo reflete na pessoa física. Antes de mais nada, eu queria somente anunciar uma oferta, tá? Então, o primeiro detalhe, para todos vocês que estão participando da live, que se interessar pela Agilize, os 10 primeiros até sexta-feira tem uma condição super especial. E que condição é essa? 30% de desconto durante um ano em nossa mensalidade, mais 70% de desconto na taxa de adesão, tá? Então é uma condição especial que a gente traz por essa parceria que a gente tem com a Impulso. E essa parceria, a nossa visão como Agilize é de fato te ajudar você empreendedor, ajudar você a crescer o seu negócio, ajudar você a alavancar no Brasil, onde o cenário tributário a gente sabe que é muito complicado você empreender no Brasil, tá? Então a gente é cercado por uma carga tributária muito alta, porém se a gente seguir alguns atalhos a gente consegue alcançar resultados positivos. Toda empresa ela surge com um objetivo. E que objetivo é esse? Obter lucro. Então todo o tipo de empresa ela já nasce com essa ideia de obter lucro. Beleza? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe a pessoa física e existe a pessoa jurídica, tá? Então, tudo que você faz, você vai receber valores na pessoa física, você vai ser tributado pela pessoa física. Tudo que você faz pela pessoa jurídica, você vai ser tributado pela pessoa jurídica. Então, existem esses dois pilares, a pessoa física e existe o pilar da pessoa jurídica. Fernando, e o que é melhor? É melhor eu ser pessoa física e prestar serviço, receber valores na pessoa física, ou eu ser PJ e receber valores na pessoa jurídica? Eu costumo falar sempre, o melhor caminho é você abrir uma pessoa jurídica. E isso, os números, eles não mentem, tá? Se você for olhar a tabela do imposto de renda da pessoa física, ele começa ali baixinho em 7,5%, porém, na medida que você vai recebendo um valor maior, ele chega ali no limite de 27,5%, e aí o céu é o limite, eu costumo falar. Quanto mais você recebe,
27,5% em cima daquele que é o seu rendimento. E na pessoa jurídica, Fernando? Na pessoa jurídica depende da sua atividade. Aqui a gente está em um cenário falando de desenvolvedores. Como é que funciona a tributação para desenvolvedores? A tributação para desenvolvedores, todas as empresas que são desenvolvedores, elas têm um anexo, tá? Antes de falar de anexo, a gente vai falar um pouco sobre tributação no Brasil. Aqui no Brasil, existem regimes tributários, tá? Existem regimes tributários. Primeiro, você constitui um CNPJ. O que é constituir um CNPJ? Você abrir um CNPJ. A Agilize hoje faz esse trabalho, todo esse trabalho de constituição do CNPJ, abertura do CNPJ, legalização, deixa a sua empresa apta a emitir nota fiscal e deixa a sua empresa também apta referente ao regime tributário. E aí, quando a gente fala de regime tributário no Brasil, existe alguns regimes tributários. São eles: o lucro presumido, o simples nacional e o lucro real. 3 regimes tributários que cercam aí o Brasil, referente à carga mesmo, referente àquilo que você obtém de faturamento. Então, se você fatura, você tem que ter uma fatia daquele seu faturamento que vai para o governo. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Simples Nacional, sobre o lucro presumido. Por quê? Porque a gente precisa entender os detalhes para a gente reduzir a nossa carga tributária, tá? Até aqui, alguma dúvida, algum questionamento? Tá tranquilo? Estou falando muito técnico. Tranquilo? Beleza. Para mim tá de boa. Só uma pergunta, talvez você já possa encaixar aí. A partir de quanto o anual diferencia o MEI? Eu sei que o MEI é uma coisa nova, né? Aí relativamente nova, de uma pessoa ser uma empresa, uma microempresa, né? Uma ME, né? Pronto. Eu costumo falar sempre, né? O MEI, ele é o primeiro andar de quem está começando a empreender. Ele é o primeiro passo. Vou começar a empreender, abrir o MEI. Beleza, você está no caminho certo. Fernando, como é que funciona a questão da tributação do MEI, limite de faturamento? O MEI, ele tem um limite anual. Qual é esse limite anual? 81 mil. O limite do MEI é 81 mil anual. Já se fala em aumentar em 2023 para 144 mil, porém ainda está em votação, ainda tem muita coisa para acontecer. Se mudar, não espere nada para 2022, tá? Então, se mudar alguma coisa, vai ser somente mesmo para 2023. Então, o MEI ele tem esse limite anual de 81 mil. Mas existem algumas regras para isso. Primeiro, você precisa ter uma atividade que seja aceita no MEI. Não é qualquer tipo de atividade que é aceita no MEI. Então, por exemplo, desenvolvedor. Desenvolvedor não é uma atividade que é permitida ser MEI. Tá? E aí a gente vem comparar novamente. Limite de faturamento. MEI, fatura até 81 mil. Geralmente, quem começa a empreender ali utiliza alguns quinais de marketing direto, promoção de vendas. São quinais, são atividades voltadas ao MEI ali. E aí o MEI ele tem ali um limite de 81 mil. Se eu for ultrapassar de 81 mil, eu já tenho que projetar já para eu migrar minha empresa para se tornar uma microempresa, ou seja, uma ME. E aí o ME, o limite já é maior. A ME, eu consigo faturar até 360 mil. E tem também a EPP, que eu consigo faturar até 4 milhões e 800, tá? Então, MEI até 81 mil, ME até 360 mil, EPP até 4 milhões e 800. ME e EPP são portes jurídicos, ou seja, é mensurado pelo faturamento. Então, se eu faturo até 360 mil, eu sou uma ME. Se eu faturo de 360 mil e 1 centavos até 4 milhões e 800, eu sou uma EPP. ME e EPP são 2 portes que são aceitos no Simples Nacional, que agora a gente já começa a falar de Simples Nacional. Não estamos falando mais de MEI, tá? Estamos falando de Simples Nacional. Agora, se você tem um MEI e esse MEI está próximo, pode falar aí. Um pontinho aqui. Sobre a MEI também tem um ponto muito importante, que às vezes as pessoas acabam esquecendo, né? Ou até não sabem mesmo, e foca só no limite anual. O limite anual do MEI, ele é 81 mil, mas ele também tem um limite mensal. Esse limite anual ele é calculado baseado com o mensal, que é 6.750.
Então, mesmo que... Desculpa, gente, meu filho aqui, home office. Mesmo que tenha um limite... Mesmo que tenha esse limite anual, o mensal também é importante. Então, quando você atinge um certo limite ou você quer fazer alteração, por exemplo, você começou a trabalhar com a sua empresa em janeiro, mas em abril você ultrapassou os 81 mil. Ele não vai contar como os 81 mil, porque esse 81 é referente aos 12 meses. Então, ele vai contar referente à quantidade de meses que você ficou utilizando o MEI. Isso, perfeito. Isso ela quer dizer do limite proporcional. Por exemplo, eu abri um MEI hoje, 28 de setembro. Qual é o meu limite? É 81 mil? Não. Meu limite é proporcional ao período de abertura. E aí ela falou do limite mensal. Como é que ela chegou nesse limite de 6.750? Pegou os 81 mil, dividiu por 12, achou 6.750 mensal. E qual é que vai ser o meu limite, Fernando, se eu abrir hoje o meu MEI? Aí você conta setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses. Aí você pega 6.750 vezes 4. O seu limite anual do MEI ali é 27 mil. Vai ser 81 mil no ano que vem. Por quê? Porque sua empresa ela já está aberta. Seu MEI já está aberto. Tá? Dúvidas? Podem ir colocando no chat, pode abrir o microfone, o espaço é nosso, a gente aqui tá para tirar todas as dúvidas, tá? Pronto. Continuando então, a gente fala agora do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário unificado, ou seja, ele unifica, embora o nome seja simples, na prática de simples ele não tem nada, tá? Então, é um regime tributário que ele unifica 8 impostos em uma única guia. Ele pega todos os impostos e junta tudo em um único boleto para você efetuar o pagamento. É a mesma coisa de você ter vários cartões de crédito, juntar tudo em uma fatura só e você efetuar o pagamento. O Simples Nacional é a mesma coisa. Ele surgiu com a ideia de unificar os impostos e simplificar de fato a vida do empresário. E aí o Simples Nacional surgiu, todas as empresas ME e EPP podem ser Simples Nacional. Existem atividades que são vedadas ao Simples Nacional, mas são atividades que têm alguma particularidade. Mas desenvolvedor é uma atividade permitida no Simples Nacional e é uma boa se você está iniciando ali na carreira de empreendedor. O Simples Nacional ele é muito vantajoso para você e agora eu explico por quê. O Simples Nacional, Rafa perguntou como funciona a questão do capital social e separação de bens. Eu vou falar já já. O Simples Nacional ele é dividido em anexos. O que quer dizer isso? Cada anexo é um tipo de atividade. Por exemplo, anexo 1, empresa de comércio. Anexo 2, empresas de indústrias. Anexo 3, 4 e 5, empresas de serviço. E aí, Fernando, o desenvolvedor está em que anexo? No pior anexo do Simples Nacional, que é o anexo 5, ou seja, o mais oneroso. E aí ele começa em 15,5% de tudo que você fatura. Ou seja, você emite uma nota fiscal, você paga 15,5%. Mas, Fernando, você disse que ia me ensinar a reduzir minha carga tributária. Como é que você vai me dizer agora que eu vou pagar 15% sobre tudo aquilo que você vai faturar? Acontece o seguinte, existe um benefício fiscal para as empresas do Simples Nacional que estão no anexo 5, que a gente consegue reduzir a alíquota dela do anexo 5 para o anexo 3. É algo ilegal? Não. A própria lei permite que as empresas que são tributadas pelo anexo 5 podem ser tributadas pelo anexo 3 mediante um benefício. E que benefício é esse? Fator R. O nome disso se chama fator R. E o que quer dizer fator R? O governo falou assim, ó, para motivar a questão da mão de obra, motivar a questão de contratação de funcionários, as empresas do anexo 5, esse custo que essas empresas vão ter com funcionário vai ajudar em alguma coisa. E que coisa é essa? Eu consegui tirar uma empresa que é tributada pelo anexo 5 e ser tributada pelo anexo 3. Ou seja, uma empresa que paga 15,5% vai passar a pagar a partir de 6%. Então, eu tiro a empresa do anexo 5, que é 15,5%, jogo para ela ser tributada pelo anexo 3, que é 6%. Redução incrível. Então, como é que eu faço essa redução? Para que eu possa ter essa redução, eu preciso ter um custo com folha de pagamento que represente 28% ou mais do meu faturamento. Fernando, exemplifique. Eu tenho um faturamento de 10 mil.
Para que eu consiga o fato R, eu tenho que ter um custo com folha de 2.800. Tá? Empresas que têm funcionário, excelente. Por quê? Porque aquele custo com funcionário já vai servir no meu dia a dia para eu reduzir a minha carga tributária do anexo 5 para o anexo 3. Mas se eu não tiver funcionário, Fernando, eu consigo colocar prolabore. E o que quer dizer isso? Prolabore é o salário do sócio. Vamos supor, Luciano tem uma empresa lá do anexo 5 de desenvolvedor, e aí essa empresa de Luciano fatura ali os 10 mil. Luciano vai falar o seguinte: ó, contabilidade, eu quero o fator R, eu quero esse benefício, eu quero reduzir a minha carga tributária. E aí, para eu reduzir a minha carga tributária de Luciano, eu vou precisar colocar um prolabore para Luciano, ou seja, um salário para Luciano de 2.800, ou seja, 28% daquilo que ele fatura. E aí eu consigo tirar ele do anexo 5 e colocar ele no anexo 3. Ele deixa de pagar 15,5%, passa a pagar 6%. Claro que desse prolabore do Luciano vai incidir INSS 11%, tá? O INSS do sócio será sempre 11%, e imposto de renda. Aí você vai se perguntar novamente: mas Fernando, você disse que iria reduzir a minha carga tributária, mas aí agora você já está falando de INSS e imposto de renda. Aí eu pergunto para você: você prefere pagar 15,5%, um valor que está indo totalmente para o governo, ou você prefere reduzir a sua carga tributária para 6% e contribuir para a previdência da sua pessoa física, que você pode utilizar para aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, e aí tem o imposto de renda. A depender de como foi o seu ano calendário, você consegue restituir esse valor que você pagou de imposto de renda no ano seguinte. Você prefere o quê? Pagar 15,5% ou pagar 6% com esses benefícios para a sua pessoa física? Pode abrir o microfone e falar, pode digitar aqui. E aí é 6% do... 6% de tudo que você fatura. Você emitiu a nota fiscal, você vai passar a pagar 6% com o fator R. Prolabore, e aí ele junta para fazer o da plano. Isso, o prolabore. Só tem aquele prolabore, mas o prolabore ele já, sei lá, ele já entraria no imposto de renda, não importando o valor? A depender do valor, você entra vai ter imposto de renda. Por exemplo, uma faixa ali de até 2.300 e alguma coisinha, você vai ter imposto de renda. A partir de 2.300 você vai ter imposto de renda. Abaixo disso, não tem imposto de renda, vai ter somente INSS. E eu, como Para INSS... você enquadrar ali no fator R, às vezes você está com um faturamento mais baixo aquele mês, você pode emitir um valor de prolabore mais baixo. Então, abaixo do que pede ali no imposto de renda. Ou, mesmo que seja menor esse prolabore obrigatório, você pode tirar mais do que o prolabore que está estimado nos 28%. Perfeito. Não, isso é para CNPJ. Isso. Aí, perguntaram aqui, ó, isso é para CLT? Não, para pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica, para eu conseguir reduzir a tributação dela de 15% para 6%, eu coloco um prolabore, ou seja, um salário do sócio. E aí esse salário do sócio vai ter incidência de INSS e, a depender do valor, imposto de renda. Lembrando que o INSS é para seu benefício pessoa física, tá? É algo que você está contribuindo para a Previdência, então você terá retorno. Minha resposta: Fernando, você prefere o quê? Eu prefiro o fator R em todos os sentidos. Eu prefiro reduzir, pagar 6%, estar contribuindo para a minha previdência. A depender do valor, consigo restituir meu imposto de renda no ano seguinte. Em todos os sentidos, eu vou escolher pagar menos. Então, se eu pago menos, para mim está excelente. Tá? O Rafa perguntou aqui como funciona a questão do capital social e separação de bens. Pronto. Existe tipos de empresa, Rafa, que é o seguinte: existe a empresa LTDA e existe o empresário individual. Fernando, você escolheria eu abrir o quê? Um empresário individual ou LTDA? LTDA e empresário individual são empresas que eu consigo abrir com um único sócio. Antes não era permitido você abrir uma LTDA com um sócio somente, tá? Mas desde o ano passado foi extinto o EIRELI e aí surgiu o LTDA, que se chama SLU, que é uma sociedade limitada unipessoal, que é formada por um único sócio. E existe o LTDA e o empresário individual. Aí agora eu vou te explicar sobre a separação dos bens e capital social. A LTDA, a responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social. Por exemplo,
vou abrir uma empresa, vou colocar um capital social ali de 20 mil. Vou falar, ó, esse valor aqui é o valor inicial para eu girar o meu negócio, para eu começar o meu negócio. Qualquer coisa que acontecer com a empresa, qualquer pendência, vai se limitar àquele valor do meu capital social. Ou seja, o meu patrimônio pessoa física não vai entrar em nada. Só vai entrar mesmo o meu capital social, porque eu sou uma empresa LTDA. E isso quer dizer que a minha responsabilidade é limitada ao meu capital social. Se eu sou empresário individual, a minha responsabilidade é ilimitada. Eu coloquei lá um capital social de 20 mil. Aconteceu alguma pendência na empresa, um processo trabalhista, vamos supor. E aí aconteceu um processo trabalhista, os órgãos vão pegar o capital social, vão bater o olho lá no capital social e também no meu patrimônio pessoa física. Por quê? Porque a empresa individual, a responsabilidade é ilimitada. Sempre a gente costuma falar o seguinte: analise sempre os cenários. O que é que você vai fazer? Qual vai ser o tipo de empresa? E quando a gente fala de separação de bens, a gente pensa logo no seguinte: quando você for abrir uma empresa, esqueça um pouco agora a sua pessoa física e foque na sua pessoa jurídica. E aí agora você tem dois pilares em sua mão: a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, tudo que é pessoa jurídica tem que ser centralizado na pessoa jurídica. E tudo que é pessoa física precisa ser centralizado na pessoa física. Esqueça essa questão de, eu vou começar a juntar os patrimônios da pessoa jurídica com a pessoa física. Esqueça isso. Você passou agora a ser uma pessoa jurídica. Então, se você é uma pessoa jurídica, você precisa separar os seus bens e os seus patrimônios. Beleza? Dúvidas? Perguntem. Você falou dessas duas opções, mas assim, parece fazer muito mais sentido você ir direto na limitada. Tem outra diferença, assim? Paga alguma coisa a mais, enfim? Faz mais sentido você ir na LTDA. Não muda nada a questão de impostos. Empresário individual e LTDA, se você colocar na balança, sem dúvidas, LTDA. Não muda a questão dos impostos. Claro que muda alguma questão de taxa na junta comercial referente à abertura da empresa. Porque às vezes o empresário individual, por exemplo, aqui na Bahia, o empresário individual paga R$ 144 para abrir uma empresa. Uma empresa LTDA paga 223. Uma diferença pequena de taxa. Mas referente a imposto não muda absolutamente nada, tá? E é uma pergunta importante aqui, ó. Como o MEI não paga nada até 81 mil anuais, não é? Estou achando estranha essa taxa de 15%, pois eu não pago nada sendo MEI. De fato, o MEI ele não paga imposto sobre aquilo que ele emite de nota fiscal. O MEI ele tem taxas fixas. E essas taxas fixas são INSS, ISS e ICMS. Como é que funciona? 5% do salário mínimo vigente é o INSS. Aí tem R$ 1 de ISS, tem R$ 1 de ICMS e R$ 5 de ISS, tá? Então, você paga uma taxa fixa, não é sobre o valor do seu faturamento. Independente do que você faturar, você não paga um imposto a mais sendo MEI. O MEI ele paga uma taxa fixa. Beleza? Então, estou devendo meu INSS. O seu INSS já vem na guia do MEI, tá? Na guia do MEI já vem lá INSS, ISS, ICMS, que é a guia do DAS. Isso. Exato. Se você não estiver pagando o DAS, de fato você está devendo o seu INSS. Eu tenho uma dúvida aqui, perfeito. Fernando. Pergunte. Como declarar, não sei se entra no contexto aqui, você é freelancer, por exemplo. O pessoal está ali, trabalha para uma empresa hoje, amanhã trabalha para outra, faz serviços esporádicos e aquele coisa assim, sendo ME, ele pode ter, você falou aí, mas esqueci o nome, mas eu acho que vou ganhar até 100 mil por ano, não sei, você falou aí, tem um valor presumido, né? No momento você falou assim, certo. Como é que esse cara que vive de freelancer e às vezes faz serviço para fora, aí já juntando aqui duas perguntas em uma, às vezes faz serviço para empresas estrangeiras. Ele sendo ME, tendo a empresa já aberta, não é isso? Sim. Pronto. Ele sendo ME, funciona normal como uma prestação de serviço. Mesmo ele sendo freelancer, ele precisa fazer a emissão da nota fiscal. O que não pode deixar é de fazer a emissão da nota fiscal. Mesmo ele sendo freelancer, fazendo vários serviços, ele pode fazer tranquilamente. E quando ele presta serviço para o exterior, mesma coisa. O que é que você precisa somente se atentar? Se você
é de um município que não permite emitir nota para o exterior, você emite um invoice. E é somente uma fatura mesmo da prestação de serviço para o exterior. Inclusive, a gente até tem uma ferramenta que é o nosso gerador de invoice. Você clica lá, é totalmente gratuito, você faz o preenchimento, gera invoice, manda para o tomador de serviço lá do exterior, tranquilamente. Sendo prestação de serviço para o exterior, você tem isenção de impostos. Que impostos são esses que você não paga? PIS, COFINS e nem ISS. Você só paga imposto de renda e contribuição social. Mesmo você sendo Simples Nacional, tá? Você sendo Simples Nacional, na guia do imposto só vai vir lá o imposto de renda e a contribuição social. Beleza? E falando, você falou em imposto de A renda. tributação fica lá embaixo. Isso. E você falando agora de imposto de renda, como é que a pessoa declara? Ela tem que fazer o imposto de renda da pessoa física ou da jurídica? CNME? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Da pessoa jurídica, você precisa fazer a declaração todo ano. Independente do regime tributário, você faz a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Tá? Aqui na Agilize, como é que funciona? Já faz parte do plano do cliente. O cliente tem a empresa aberta com a gente já é nossa responsabilidade fazer a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica dele, já faz parte dos nossos serviços. E aí o que acontece? Você tem que analisar o cenário que leva você a ser obrigado a fazer também a da pessoa física. Que cenários são esses? Rendimentos isentos acima de 40 mil, ou seja, se você recebe valores acima de 40 mil, você precisa fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física também. E se seus rendimentos tributáveis for acima de 28.500, tá? Aí você também precisa fazer a sua declaração de imposto de renda de pessoa física. Fernando, o que é que vai me dizer se o meu rendimento é tributável e isento? Aqui eu trago um ponto importantíssimo. Existem duas formas de você tirar valor da empresa, tá? Você abriu empresa, você tá doido ali para ter logo dinheiro. Ninguém abre empresa para querer ter prejuízo, tá, gente? Então você abre a empresa querendo ter logo lucro, ter dinheiro no bolso, ter uma conta recheada. Todo mundo abre empresa nesse sentido. E aí você fala assim, poxa, como é que eu tirar valor da empresa? Existe forma de você tirar valor da empresa. A forma mais cara e a forma mais barata. A forma mais barata, distribuição de lucro. Como é que funciona a distribuição de lucro? Eu tenho a minha receita, vou abater o meu imposto e vou abater os meus custos. O que sobrar ali é meu lucro. Eu posso transferir aquele valor que sobra para a minha conta da pessoa física isento de imposto de renda. Porque distribuição de lucro aqui no Brasil ainda é isento de imposto de renda. Já se falam por aí referente à tributação da distribuição de lucro, porém ainda nada certo, tá? E a forma mais cara é a retirada de Prolabore. Por que é mais cara? Porque tem incidência de INSS e de imposto de renda. Então, existem essas duas formas. Fernando, então eu vou optar somente pela retirada de lucro? Não. A CLT diz o seguinte, todas as empresas que tenham faturamento, pelo menos o sócio administrador, ele precisa tirar um valor a título de Prolabore, mesmo que seja um salário mínimo. Por quê? Porque vai comprovar que você trabalha na empresa. Então, você precisa, de fato, do Prolabore. Vocês fazem declaração da pessoa física também? A gente não faz a declaração de imposto de renda de pessoa física. A gente só faz declaração de imposto de renda da pessoa física no plano Unique. No Unique, que é mais completo, que a gente consegue fazer a declaração de imposto de renda dos nossos sócios, dos sócios das empresas. Iná pode colocar também o link aqui do Unique também no chat. Dúvidas? Um monte, né? Eu tenho uma dúvida. Perguntem. Eu gostaria de perguntar se esse valor da DAS é necessário que nós vamos atualizando ele de acordo com que o nosso salário vai crescendo. Porque eu comecei pagando minha DAS e eu tinha colocado um valor baixo lá e hoje eu contribuo com cerca de R$63 por mês. Uhum. Mas isso relacionado ao meu salário não tem nada a ver, porque hoje eu já estou recebendo mais de 6 mil por mês como desenvolvedor. E eu não sei se eu precisaria declarar em algum lugar para atualizar esse valor. Perfeito. Ou se é isso mesmo, fixo. Não tem atualização. Ele só vai atualizar se tiver aumento do salário mínimo. Tá? O cálculo é fixo. É sempre em cima do salário mínimo vigente, independente de quanto você faturar. O que você precisa se atentar é o limite anual, para você não ultrapassar o limite de faturamento do MEI, que é 81 mil.
você falou aí cerca de 6 mil e pouco, está dentro do limite. O limite anual do MEI é 81 mil, que dá 6.750 mensal, tá? Mas não tem atualização de acordo com o seu faturamento. Você consegue ali utilizar a sua empresa tranquilamente. E aí o DAS você paga sobre o valor do salário mínimo vigente. Então, 2023, se alterar o salário, vai aumentar um pouquinho a sua taxa do MEI, porque o cálculo é em cima do salário mínimo vigente. Obrigado. Beleza? Tem uma dúvida aqui do Rafael. Focando em uma empresa, em uma pessoa deve 120 mil anual, 10 mil mensal. O melhor caminho seria LTDA com sócio único, mais simples nacional, mais Prolabore com 2.400, perfeito, cenário ideal. Por quê? Porque aqui, de fato, você consegue colocar a sua empresa na primeira faixa ali do Simples Nacional, que é a partir de 6% dentro de tudo que você faturar. Emitir uma nota fiscal, 6%. É o melhor cenário para você. Do que você abrir uma empresa no lucro presumido, que as alíquotas são a partir de 11,33%, que eu vou falar daqui a pouco sobre o lucro presumido. Mas o melhor cenário para desenvolvedor é Simples Nacional, com o fator R, tá? Com o fator R, que aí você consegue sair do anexo 5, que é 15,5%, e pagar 6%. Fernando, então todo mês eu preciso me preocupar em falar com a minha contabilidade. Contabilidade, faturei tanto, então meu Prolabore é esse. Todo mês eu vou precisar ajustar isso? Todo mês vai evoluindo o seu Prolabore de acordo com o seu faturamento. Aqui na Agilize, como é que funciona? A gente faz esse cálculo para você. Ou seja, a gente só precisa ter as informações do seu faturamento. E todo mês, o nosso robô do Fator R, a gente chama ele carinhosamente assim, o nosso robô do Fator R vai informar para vocês qual é o Prolabore ideal para que sua empresa seja tributada pelo anexo 3. Tá? Então, ativou o robô do Fator R, você não precisa mais se preocupar em ficar todo mês perguntando: contabilidade, qual é o meu Prolabore? O nosso próprio sistema vai te trazer essa informação. Ô, Fernando, uma dúvida aqui. Oi. Normalmente aqui você falou que a pessoa começa como MEI, né? Então, vamos supor, ela começou em janeiro, se planejou lá ganhar seus 6.750, mais ou menos, você falou aí, para fazer os 81 mil. Aí vamos supor que chegou num determinado mês, ela ganhou lá um bônus, o chefe gostou do trabalho dele, ou o chefe não, né? O tomador de serviço, né? O tomador de serviço, né? Gostei do seu, vou te dar aqui um bônus. E no total já vai extrapolar os 81 mil, né, que é o limite do MEI. Essa transição é automática? Ele tem que pedir um contador para fazer algum ajuste, mesmo sabendo que ele vai continuar como MEI no ano seguinte, mas só teve esse deslize, vamos chamar assim, contábil, né, no seu faturamento. Excelente. Para a questão de desenquadramento, a regra é a seguinte: se você fatura até 81 mil, você desenquadra se você quiser. Tá? Se você fatura 81 mil até 97.200, que é 20% acima, em cima dos 81 mil, que dá 97.200, você precisa informar o desenquadramento. Isso é um processo que precisa ser feito pela contabilidade, porque vai precisar passar por todos os órgãos. E aí o seu desenquadramento fica válido a partir do ano seguinte, se você ficou nessa faixa de 81 mil até 97.200, que é os 20% em cima dos 81 mil, tá? Aí você faz o desenquadramento, mas sua empresa passa a CME a partir do ano seguinte. Esse é um cenário. Agora, se você extrapolar 97.200, o seu desenquadramento precisa ser retroativo. Ou seja, volta para janeiro como Simples Nacional, e aí você paga o DAS com multa e juros. Tá? Você paga o DAS com multa e juros. Se você passou de 97.200, o desenquadramento ele é retroativo a janeiro. Mas, e aí, por isso que a gente fala sempre, fica ligado no faturamento do MEI. É isso, mas pode falar, Luciano. Aí vamos supor, eu cheguei agora em outubro, né? Vamos supor que eu ganhava lá 6.750 por mês, e aí, você participou aqui no bônus, você vai ganhar 3 mil, mas é só esse ano, por exemplo, entendeu? Ou fiz um freelancer,
surgiu um freelancer, mas eu, ano que vem, vou continuar dentro dos 81 mil. Só foi esse ano, foi pontual. Tem que fazer, entrando nos 20% aí, não foi mais do que 20%. Esse desenquadramento, por outro ano, eu já não consigo voltar para o MEI. Uma vez em ME... Pronto, o que é que você precisa fazer? Informar para a Receita primeiro, para você pagar o excesso do DAS, aquilo que passou de 81 mil, você paga um excesso do DAS. E aí, em janeiro do ano seguinte, você tem que fazer uma nova opção pelo MEI, que vai passar pela análise da Receita Federal. Tá? E aí eles vão dizer se você vai poder ser MEI ou não. Mas desse ano você precisa informar, e aí em janeiro você precisa fazer uma nova opção pelo MEI. É a mesma coisa de você ter um ME e quer ser MEI durante o ano. Só em janeiro do ano seguinte para poder fazer para você fazer a adesão. MEI para Dev é inacessível, certo? Certo. A atividade de desenvolvimento ela não é uma atividade permitida no MEI. Dúvidas, perguntem. Estou com a listinha aqui. Pronto. Vou abrir minha lista aqui. Queria aproveitar então. MEI para Dev não pode, mas muita gente tem. Certo. E aí? Como que... E aí? E aí? Vou parar de gravar. O que é que acontece? Muita gente utiliza uma outra atividade, tá? Que não é correto. Porque você está prestando um serviço, está emitindo uma nota fiscal por uma atividade que não tem de fato relação com aquilo que você faz. Então, qual é o correto? É não utilizar. Muita gente utiliza, aí que está o perigo. Por quê? Porque corre risco de fiscalização. E é fácil de fiscalizar isso. Primeiro, no seu CNPJ está um KNAI, na nota fiscal está um outro serviço. Então, nesse confronto de informações, é fácil de fiscalizar. Fernando, utilizo, a Receita nunca pegou. Tranquilo. Possa ser que a Receita nunca pegou, mas possa ser também que chegue um momento que pegue e ele te cobre retroativo o período que você começou a utilizar, entende? Então, existe risco de fiscalização. Então, isso é bom a gente sempre deixar claro. Aí, outra pergunta. Desculpa. Vai, Rafa. Vai. Não, eu só ia falar, pegou, o que acontece, né? Eu vou pagar aqueles 15%, pago multa de quanto? Como que você paga Simples Nacional, desde o início ali que ela pegou, que ela notificou, paga tudo como Simples Nacional, na alíquota da atividade. Se for uma atividade de dev, ele vai te cobrar ali como desenvolvedor, o anexo 5, vai te cobrar tudo, entende? Ele vai te cobrar como Simples Nacional normal, como se sua empresa estivesse aberta na época, só que por você já estar um tempo sem pagar aquilo, vai ter multa e juros. Entendi. Em relação ao... Eu sei que é mais ME, mas, por exemplo, a pessoa é MEI, ganha lá 70 mil, mas tem a renda de uma casa que lhe rende 15 mil por ano. Essa renda de casa, ele sendo MEI, porque quando ele declara imposto de renda do MEI, é o imposto de renda pessoal, não é isso? É o imposto de renda pessoa física. Né? Ele como MEI... Existe a declaração do MEI, que é a declaração anual. Sim. Ali ele vai informar o faturamento do MEI. Tá? E aí existe agora a declaração de pessoa física. Então o MEI faz a declaração anual e, a depender daqueles critérios, rendimentos isentos, 40 mil, ele precisa fazer a declaração de pessoa física. Rendimentos tributáveis, acima de 28 mil, precisa declarar também. E aí na declaração de imposto de renda da pessoa física, vai ter a parte do MEI, os rendimentos isentos, e aí vai ter a parte do rendimento tributável, que é a parte do aluguel, tá? Mas não envolve nada. Do aluguel que ele tem lá, que ele recebe com o MEI, não tem nada a ver, porque é faturamentos diferentes, são cenários diferentes. Porque às vezes eu ficava na dúvida se era o quanto você recebe por mês. Era limitado, independente de ser emissão de nota fiscal e de ganhos, outros ganhos, por exemplo, entendeu? São rendimentos voltados à operação do MEI, tá? Tudo que é voltado à operação do MEI constitui faturamento, e ali você informa a declaração anual. Uma dúvida muito comum que chega aqui também, pode até ser um caso de alguns de vocês, assim, é a situação de você já ter uma empresa referente a um serviço e querer abrir uma outra empresa para desenvolvedor. Aí, Nando pode explicar um pouco melhor, mas, em geral,
eles também são empresas diferentes, são serviços diferentes, elas ficam completamente separadas. É importante salientar isso para vocês. Eu acredito que em algumas situações isso pode acontecer. Por exemplo, você tem um comércio, mas você também trabalhar como desenvolvedor. Perfeito. Se você hoje tem um MEI, quer abrir uma empresa normal, não é permitido. Primeiro você precisa baixar o seu MEI para abrir uma empresa normal. Se você hoje é empresário individual, quer constituir uma outra empresa empresário individual, não é permitido. Você pode abrir uma LTDA, ou seja, empresário individual e uma LTDA. Porque empresário individual ali é pessoal, ou seja, você já é empresário, você quer abrir uma outra empresa empresário individual, não pode. Mas com a SLU que eu falei, que é uma empresa limitada formada por um único sócio, você pode abrir aí outra empresa de outro ramo. E lembrando, são empresas diferentes, tá? E aí, o que é que a Receita leva em consideração? Ponto importante. Se as duas empresas são empresas do Simples Nacional e você é sócio das duas empresas, para cálculo de desenquadramento do Simples Nacional, a Receita Federal soma o faturamento das duas empresas e pega o faturamento global. O que é faturamento global? A soma desses dois CNPJ, o faturamento dos dois CNPJ. Se esse faturamento, essa soma, ultrapassar 4.800.000, ela vai excluir a empresa do Simples Nacional, porque ela percebeu que você tem as duas empresas e aquele faturamento global ultrapassou o limite, porque o limite do Simples Nacional é faturamento até 4.800.000. Lembra que eu falei de ME e EPP? ME limite até 360 mil, EPP, limite até 4.800.000. Aí depois eu falei, então, ME e EPP é permitido ser Simples Nacional. Então, por isso que o limite de faturamento é 4.800.000. Aí o Rafa falou aqui, eu tô doido para chegar esse dia, então. Aí quando chegar esse dia, Rafa, você não queira pagar seu imposto, não, tá? É por isso, assim, que eu já... Então, agora ficou claro, né? Quando eu morava em Salvador, onde minha filha estudava, tipo assim, a educação infantil era uma empresa, a educação ensino médio era outra empresa, e o segundo grau era outra empresa, assim, era a mesma escola, só que eram três empresas, assim, de alguma forma, talvez juntando as três, não dava os 4 milhões. Né? Interessante. Perfeito. Brasileiro, né? Dúvidas? Para a Dev que exporta mão de obra, mesmo que remotamente, existe alguma diferença? Como seria essa exportação de mão de obra? Como é que funciona? Por exemplo, é uma prestação de serviço, ganhar em dólar, pronto. Você exporta, você presta serviço e recebe em dólar, é isso? Pronto. Aqui você precisa converter esse valor, tá? Porque a sua empresa é brasileira. Então você converte esse valor e você paga o imposto com esse valor convertido em real. E aí a tributação, tudo vai funcionar considerando que você está recebendo aquele valor ali em reais. Mesmo que você receba em dólar, a sua empresa é brasileira, a sua tributação é uma tributação brasileira, então você precisa pagar o imposto em cima do real. E uma pessoa que mora no exterior, trabalha no exterior, recebe seu dinheiro no exterior, né? Paga o imposto de renda do exterior, mas também exerce o MEI no Brasil. Sobre essa questão de tempo de serviço, de INSS, de imposto de renda, mesmo a pessoa não ter dado saída definitiva do Brasil. É um cenário conhecido, de muitos conhecidos aqui em Portugal. O MEI, você vai conseguir ficar tranquilamente, porque o MEI se paga uma taxa fixa. O Simples Nacional, você tem grande risco de ser excluído do Simples, porque uma principal regra do Simples Nacional é a empresa do Simples Nacional não pode ter sócio residente no exterior. Tá? Mas eu não fiz saída definitiva do país. Beleza, você não fez saída definitiva do país, mas sua transação está toda no exterior. E a Receita, ela sabe disso. Tá? E aí, por tempo, possa ser que a Receita não pegue, possa ser
você fique muito tempo, a Receita não pegue. Mas também tem um grande risco de ela pegar e te excluir do Simples Nacional e você ter que ser tributado por outro regime, que é o lucro presumido. Tá? Então, empresa do Simples Nacional, o sócio ele não pode ser residente do exterior. Ele precisa ser residente do Brasil. E a questão nesse caso, por exemplo, a pessoa trabalha de forma oficial no exterior, né? No caso aqui, vou falar em Portugal, tem vários amigos hoje que trabalham em Portugal e contam o tempo de serviço aqui em Portugal, mas já foram seletistas no Brasil ou pagam o INSS ainda, avulso, né? Não sei como é que chamam, pagam o valor do INSS, ou são MEI no Brasil e também, de alguma forma, já estão pagando INSS através do DAS, como o colega colocou aí. Essa questão, vocês conseguem entender essa questão do tempo de serviço entre, por exemplo, Brasil e Portugal? Vocês já chegaram a ter algum tipo de trazer o tempo de serviço de quem veio de Portugal para o Brasil, ou de quem foi para o Brasil para Portugal? Essa questão é uma questão que passa mais por questões judiciais, né? Porque vai precisar envolver toda essa questão previdenciária, e aí precisa mesmo uma análise de um advogado previdenciário para poder fazer essa questão dessas transferências. É algo muito complicado, tá, de ser feito, mas já chegou dúvidas para a gente assim também nesse sentido, e aí a gente orientou procurar um advogado previdenciário para a pessoa poder fazer. O tempo de serviço em si a pessoa não perde de contribuição, e aí ela voltou para o Brasil, continuou contribuindo, aquele valor que ela já contribuiu vai ficar contando ali, mas o principal detalhe precisa ser analisado por um advogado, porque existem questões nacionais aí, né, que aí qual a regra de Portugal, qual a regra do Brasil referente a isso. Então é algo muito complicado mesmo de ser feito. Beleza. Licença. Pode falar. E tem muitos devs que hoje eles estão optando por fazer identidade estoniana para ter um CNPJ, um CPF pelo governo da Estônia e fugir do imposto de renda brasileiro, não ter que pagar esse imposto. Quais seriam as consequências assim, se a Receita Federal descobrir isso? Assim, a empresa ela não é uma empresa brasileira, não é isso? Isso mesmo, não movimenta nada na identidade brasileira, no caso, até a conta é aberta lá. Pronto. Então toda a tributação é lá do exterior. É a regra lá do exterior. Entende? Então, para a Receita Federal, não está pegando nada. Por quê? Porque você está como se você fosse um contribuinte lá do país que você abriu o CNPJ, que você está movimentando a conta, que você está emitindo nota fiscal, você está pagando seu imposto lá. Então, não é uma empresa brasileira. Você só passa a se preocupar com o Brasil mesmo quando você é uma empresa brasileira, que você é contribuinte daqui. Mas no caso, o dia que está trazendo dinheiro da Estônia para o Brasil, né? Acho que tem um limite. Agora, assim, boa pergunta de Rafa. O dinheiro não entra no Brasil, esse dinheiro a pessoa não traz ou utiliza toda lá? Ele está digitando. Posso falar a respeito disso? Pode sim, pode. Então, no caso, você tem uma conta bancária internacional com cartão Visa, com a bandeira ou Mastercard. Tu tem essa conta, recebe seu dinheiro por lá e você pode tranquilamente gastar aqui no Brasil, entende? Então, assim, não vai movimentar no teu CPF, no teu nome, nem nada. E o governo da Estônia hoje, ele se modelou de uma forma a ser uma startup, ele é um prestador de serviço. Então, qualquer cidadão do mundo pode comprar uma identidade estoniana. Ele só não tem o direito de residir na Estônia. Mas você tem acesso à previdência da Estônia e à tributação da Estônia, que é infinitas vezes menor do que a brasileira. Entendi. Assim, de fato, pelo fato da receita, da sua receita, ou seja, do seu rendimento, não vir para uma conta brasileira, aí sim você fica tranquilo. Porque assim, se começou a entrar dinheiro na sua conta, a primeira coisa que a Receita fala, opa, esse dinheiro tá vindo da onde? É proveniente da onde? Mas como o dinheiro não tá entrando em uma conta brasileira, você só utiliza o cartão para gastos, aí sim é muito complicado da Receita identificar alguma coisa, entende? Entendo. Vai ser é quase como um turista, né? Basicamente, tá com um cartão internacional, você não gasta no Brasil.
Aí a Receita vai atrás do turista? Não vai, porque o turista está com valores lá que ele recebe lá no país dele. E está trazendo divisas para o Brasil, né? Ou seja, de alguma forma ele está gostando que está gastando aqui no Brasil. É interessante. Isso. Eu acho que amanhã eu vou criar minha conta na Estônia. Só um detalhe, pessoal. Assim, ó, constituir o CNPJ hoje não é algo tão complexo como era anos atrás, tá? A gente consegue abrir o CNPJ tranquilamente, fazer processo de abertura tranquilamente, ter contato com a prefeitura tranquilamente. Todo o processo com a Receita Federal é bem tranquilo, então não é algo muito complicado. Então, se você é pessoa física, se você é MEI, quer se tornar de fato uma empresa normal, ter faturamentos altos, é tranquilo você fazer um processo hoje de transformação de um MEI ME ou baixar o seu MEI e abrir uma empresa ME do zero, é super tranquilo. Então não tem dor de cabeça. Só reforçando, tá? O que a gente já falou no início da live, a Iná reforçou aqui. A gente está trazendo uma condição hoje das leis, que os 10 primeiros que entrar em contato com a gente até sexta-feira terão 30% de desconto durante um ano em nossa mensalidade e 70% de desconto na taxa de adesão, tá? Mas somente os 10 primeiros que fazem contato até a sexta-feira. Rapaz, já passou uma hora rapidinho. Pessoal. Rapidão mesmo. Posso fazer uma pergunta, Fernando? Pode. Licença. Eu abri minha empresa praticamente quando eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, faz um tempo já. No primeiro ano, é uma ME mesmo. No primeiro ano ela estava dentro da Nexo 3 e eu tirava um salário mínimo na época e o restante como lucro da empresa, né? Um salário como Prolabore. Depois de um ano, descobri o fator R, né? Porque de repente meus impostos começaram a vir, pularam de 6% para 15,5%, se não me engano. E aí, na época, eu pedi para a contabilidade ajustar para mim, eu subi o Prolabore para 28% e reduzi o imposto, né? Dentro do que você tinha comentado agora há pouco mesmo. Certo. Sim, para mim, realmente parece ser uma coisa que faz sentido, mas por conta desse, vocês comentarem mesmo, né, das tributações no Brasil serem complexas e leis mais complexas ainda, eu faço isso, mas ainda tenho um pouco de receio se isso realmente é legal, né? Você tirar um Prolabore menor e tirar um lucro mensal, né? Porque esse lucro todo mês eu tiro. Então, não sei se isso poderia ser um problema. Saberia dizer? Não é problema nenhum. Hoje, inclusive, de tarde, eu fiz um treinamento eu tenho um treinamento sobre Fato R. E assim, Fato R está constituído em lei. E aí, a própria lei, lá, o artigo 155 de 2016, que mudou lá, trouxe a regra do Fato R. Quando chegou o Fato R, foi uma loucura. Eita, o que é isso? Como é que a gente vai conseguir fazer isso e tal? Tá em lei, tá contido em lei. O Fato R é algo legal. Ah, Fernando, mas eu tiro um salário mínimo de Prolabore e o restante como lucro. Não tem problema nenhum. A regra as empresas que fazem de fato uma escrituração contábil. O que é fazer uma escrituração contábil? O controle de tudo que entra, tudo que sai da empresa. Elas podem tirar lucro tranquilamente e é isento de imposto. Por que é isento de imposto? Porque você já paga o imposto sobre aquilo que você emite de nota fiscal. Se a Receita fosse te cobrar de novo, seria uma bitributação. E bitributação é ilegal no Brasil. Então, por isso que eles ficam lá na regra, é bitributação, então vamos cobrar sobre lucro, não vamos cobrar. Aí está essa guerra lá sobre a reforma tributária por conta disso. Mas é super normal, tá? Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Você está dentro da lei. Você está cumprindo o que diz a CLT, que é emitiu nota fiscal, a empresa ela precisa tirar um Prolabore, você está tirando. E você tem uma escrituração contábil e está tirando valores a título de lucro. Sempre costumo falar essa questão de escrituração contábil para você, de fato, ver a movimentação da sua empresa. Entrou tanto, tive tanto de receita, tive tanto de despesas. O que sobrar é seu lucro. Não é você pensar, faturei 100 mil, meu lucro é 100 mil. Nada disso. Você tem custo, você tem imposto e em cima disso, depois que você diminuir tudo, o que sobrar é seu lucro. E aí você pode distribuir tranquilamente para sua conta. Ô, Fernando, uma pergunta aqui, estou cheio de dúvida. Que conselho, né? Não sei se a Agilize faz esse tipo de conselho que vai além da questão contábil, talvez pela gestão financeira, né? Por exemplo, uma pessoa hoje que seja seletista, que ganha aí, sei lá, um salário de 15 mil reais bruto, ele tem um item que vai para o FGTS, ele tem um valor que vai para 8%, se não me engano, ele tem 11% do INSS que chega ali no teto, ele tem
o imposto de renda, naturalmente, que vai pagar, e depois ele pode ter algum tipo de restituição, e vai ter o salário líquido dele normal. Essa pessoa, ela ficou doente de alguma forma, muitas vezes, né, essa pessoa... Não, essa parte eu vou deixar por fora. Nesse padrão, se a pessoa ficou doente, né, ficou impossibilitada, o INSS vai cobrir, pelo menos, o salário, o teto do salário, se ele ganha ali no teto, né? Aí, normalmente, a pessoa ganha hoje, vou botar aqui, 30 mil, acho que é o limite, né, por mês para a CME, né? Mais ou menos isso, 360 dividido por 12, dá uns 30 mil, né? Isso. Aí a pessoa fatura 30 mil, né? Entra no fator R, vai só descontar ali 4.500, ele vai ganhar 25.500, aí bota lá um prolabore de um salário mínimo, ou o mínimo possível aí, para não ser, para pagar o mínimo imposto de renda, e aí, por acaso, esse cara tá, sei lá, botando no bolso todo mês aí 20 mil reais, tá gastando naturalmente, e não fez um planejamento financeiro, não pagou um seguro, não paga uma previdência privada, não faz seus investimentos, sei lá, que retornem algum tipo de dividendos. Vocês dão esse tipo de orientação para essas pessoas que estão entrando hoje? Você percebe, opa, a pessoa está entrando hoje, já está recebendo aqui um faturamento interessante. Vocês dão agilizem enquanto empresa, dá esse tipo de aconselhamento, falou, seu líquido aqui é 20 mil, nós sugerimos que 50% desses 20 mil você bote aqui no fundo de emergência ou aplique determinado tipo de aplicação, que caso você... Porque você é empresa, parou de fornecer, para de faturar, né? Por algum motivo de doença, você vai parar de faturar, né? Como é que vocês aconselham isso, né, a esses Pronto. profissionais? Hoje, esse é um trabalho mais de uma consultoria, né? Uma Sim. consultoria, que é uma consultoria financeira, mais para consultoria financeira. Hoje, como é que funciona? Hoje, um cliente, ele chega, ele passa pelo toda a parte de onboard, onde a gente explica o que é Fato R, explica sobre as contribuições dele de INSS, imposto de renda, tudo certinho. E aí, depois que ele faz todo esse processo, ele começa a movimentar. Aí você falou, um cara que fatura lá 30 e poucos mil e tem um salário mínimo, coloca o salário mínimo lá de coisa, mas só com isso aí ele não vai conseguir entrar no Fato R, porque o salário mínimo dele tá baixo, tá? 1.212 e tal. Ele não vai conseguir o Fator R porque está muito abaixo ali do limite. Sempre a gente, quando está conversando com o cliente, a gente fala o seguinte, ó, o Prolabore precisa ser tão baixo mesmo, porque pense sempre na sua pessoa física. Tudo que a gente costuma dizer é a PJ sempre reflete na pessoa física. Tudo que você faz na PJ vai refletir na sua pessoa física. Aí um rapaz desse que chega, ele era CLT, tinha uma contribuição, o INSS cobria, aí do nada ele tem uma contribuição menor, e aí com a contribuição menor, ele não tem tantas vantagens como ele tinha do INSS, porque ele reduziu a sua margem ali de contribuição. A gente sempre orienta ele o seguinte, ó, mantém isso aí, a sua questão tributária, mantém a sua questão previdenciária, mas a gente orienta de acordo com o que ele apresenta para a gente. Porque tem muita gente, muitas empresas que chegam e não falam que era CLT. E simplesmente, ó, abri a empresa agora, quero começar a faturar, entendeu? Ele não traz para a gente um cenário, não apresenta para a gente um cenário. Mas todas as vezes que aparece com algum cenário mostrando isso, a gente sempre pensa nos riscos, pensa nas necessidades para poder mesmo orientar. Legal. Porque às vezes o dinheiro fala mais alto, né? E aí o cara tá com a liquidez. Agora tô rico, né? E aí se esquece que o futuro ninguém sabe, né? Aí Carlos falou, minha contabilidade atual não fez onboard, só descobriu o Fator R depois de um ano. Parabéns, Agilize. De fato, muita empresa chega aqui sem saber Fator R pagando 15,5%. E aí é um risco maior ainda. Por quê? Eu tenho certeza aqui que o Carlos, no primeiro mês que ele descobriu, para ele colocar o Fator R, ele tomou um bag pesado aí, porque ele precisou colocar 28% em cima do faturamento dele para poder se enquadrar no Fator R. Então, ele teve um baque pesado. Aí, e se eu sou MEI, Fernando, e aí agora eu quero virar um ME, como é que funciona essa questão do
do Fator R, se eu tenho histórico de faturamento do MEI, a gente orienta sempre. Baixa o seu MEI e abre uma empresa ME do zero. Por quê? Porque você não vai ter histórico de faturamento para cálculo do Fator R. Uma empresa que fatura lá 81 mil, por exemplo. 81 mil do MEI. Aí ele chega e coloca uma atividade de desenvolvedor. Se eu aplico 28%, dá 22.680 de Prolabore que eu preciso colocar. Para eu me enquadrar no Fator R. Porque eu não baixo o MEI, gente. Qual é a dificuldade de baixar o MEI, abrir uma empresa do zero? Você abre uma empresa do zero, e aí no primeiro mês, vamos supor que você fatura 10 mil. O seu Prolabore vai ser de 2.800. Você não precisa ter um baque pesado de INSS, de imposto de renda de imediato. Então abre a empresa do zero, baixa o MEI, você perde esse histórico de faturamento. Tem? Interessante. Isso tudo que a gente está falando aqui são regras para você reduzir a sua carga tributária. São detalhes que você consegue fazer a redução da carga tributária. A gente sabe que a carga tributária no Brasil é alta, mas para reduzir você tem que ir se ligando nesses detalhes. Para reduzir, tem que pedir ajuda do profissional, né? Como diz aí. Além disso, gente, em algumas situações também, no processo de transformação do seu MEI para um ME, você acaba não emitindo nota. Então, o processo de transformação de MEI para ME, ele é demorado e é custoso. Então, às vezes, vale muito mais a pena você abrir uma empresa nova, que vai ser mais barato e mais rápido. Por exemplo, tem cidades que o processo é muito rápido. São Paulo mesmo, meu Deus. É a cidade, assim, que o processo de abertura é muito rápido. Então, às vezes, vale muito mais a pena você abrir, ter um CNPJ novo, zerado mesmo, do que você fazer uma transformação, porque aí você vai economizar dinheiro e tempo. Então, por exemplo, na MEI, você passaria uns 2... Transformação, né, de MEI para MEI, você passaria uns 2 meses e pouquinho esperando a transformação sem poder emitir nota, e na abertura você passaria bem menos do que isso. Entende? Então, às vezes também vale um pouco pesar, assim, referente ao quanto de urgência você tem e qual é a sua necessidade específica. Aqui na Agilize a gente também faz essa análise inicial, né? É importante entender todo o histórico da pessoa para saber qual é a melhor forma de ajudar você e a sua empresa a não pagar mais do que precisa e ter tudo com uma facilidade muito maior, né? Então, tem toda... Não tem exatamente uma fórmula mágica. Cada empresa, cada situação específica vai ter uma diferença. Então, se você não tem urgência nenhuma na sua empresa, mas você precisa do mesmo CNPJ, então você pode fazer MEI Premier. Mas às vezes você também precisa ter a sua empresa com muita rapidez, então vale mais a pena fazer uma abertura de um novo. Então tem todo um estudo de caso, né, para entender qual é a sua real demanda e qual é a melhor forma de você fazer o processo da sua empresa de forma mais barata. Excelente. Uma dúvida. Pergunte. Se eu fecho meu CNPJ na minha cidade, por exemplo, você acha que seria melhor a pessoa ir para uma cidade onde o processo é mais rápido, eu mudar o meu MEI para um ME em outra cidade? Porque, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, mas eu poderia abrir esse ME em São Paulo, se eu quisesse? Pode. Você pode fazer isso, mas o que acontece? A sua empresa vai ficar com o endereço de lá. E ficando com o endereço de lá, as suas notas fiscais precisam ser emitidas na prefeitura que você escolheu, a sua taxa municipal você vai pagar nessa prefeitura que você escolheu. A gente só não orienta fazer isso no sentido do seguinte: por exemplo, eu sou uma empresa de Salvador, e aí eu vi que era melhor colocar em São Paulo, mas coloquei meu endereço em São Paulo, mas meus clientes são de Salvador. E aí quando eu vou emitir a nota fiscal, minha empresa está em São Paulo. Ou seja, meu ISS vai ser devido em São Paulo, só que meu cliente é daqui de Salvador. O que é que vai acontecer? Bitributação, porque a prefeitura daqui de Salvador também vai querer uma parte do ISS. Tá? Então a gente sempre precisa analisar isso. E se você não tem cliente no seu município, não tem problema nenhum você fazer Meu isso. Meu cliente é de São Paulo também. Então, pronto, perfeito. Mas lembrando, tudo seu vai ser lá em São Paulo. Tá? Tudo seu. Taxa municipal, tudo que você precisar resolver vai ser em São Paulo. Maravilha. Pessoal, está chegando o nosso horário aqui. Antes de a gente finalizar, né, eu queria deixar um abraço aqui para o Luiz. Né? O Luiz é o nosso mestre de cerimônia oficial dos nossos eventos, mas ele teve um probleminha aí, mas está aqui escutando a gente.
Tá? Valeu, Luiz, aí, por ter chegado aí a tempo. Beleza. Valeu. Boa noite, galera. Boa noite. Tranquilo, Luiz? Luiz, para quem não Obrigado conhece... aí, Luciano, por assumir hoje que eu tô com... Acordei, não sei como é que se chama na cidade de vocês, mas... Terçol mesmo. Tô com um terçol no olho aqui. Nem consigo abrir. Então, valeu, Luciano, por cobrir hoje. E em breve, já estou deixando aqui, já só aquecendo, viu, Luiz? Luiz, para quem não conhece, segue ele lá no Instagram. O cara conhece tudo, velho, de milhas, utilizar o melhor cartão de crédito, sala VIP nos aeroportos do mundo todo. Ou seja, hoje é o cara que a gente vai trazer ele aqui um dia, viu, também, um dia não, né? Acho que esse mês que vem aí, já vai fazer um AMA com ele aqui. Ele vai ser ele mesmo, né? Ele vai se entrevistar, né? Ele vai ser o mestre cerimônia e vai se entrevistar. Tô brincando, Luiz. Obrigado aí, querido. Espero mesmo. Vira um monólogo. Vira um monólogo aí. Iná, Fernando, eu queria, em nome da Impulso, agradecer essa parceria aí que nós estamos tendo, né? Parceria de sucesso, né? Eu acho que nada melhor do que contar com a ajuda de profissional. Eu acho que, fala assim, né? É igual, eu brinco com todo mundo. Ah, mas eu vou fazer isso aqui. Eu falei, pai, procura um contador, né? Procura uma empresa que te ajude, vai lá na Agilize. Não, eu vou fazer por conta própria. Eu falei, velho, é a mesma coisa a pessoa pedir pra gente fazer um sisteminha. É fácil, e a gente sempre fica brigando, né? Aí, contrata um profissional, né? Você vai contratar, né, vai fazer uma obra numa casa, contrata já um peão, não contrata um arquiteto, um engenheiro para dar uma olhada. Então, assim, contrata, né? Vai ter ajuda do profissional e com contabilidade, eu falo pra você, eu tenho medo retado porque eu trabalhei no Serpro e sei que cada dia mais os colegas que trabalham lá, o sistema está ficando cada vez mais inteligente. Então, tipo assim, cada vez mais a boca do leão aumenta, né? Porque eles querem, o país quer arrecadar mais. Então, não é fácil. Então, pessoal, qualquer dúvida, né, tem aí a parceria com a Agilize, quem é da Impulso, né? Quem é Impulso aqui tem um desconto especial, então não se atrapalhe na sua contabilidade por economia, que a gente fala economia de palito, né? Então, Fernando, Iná, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí, né, que ficaram aqui essa uma horinha conosco aqui, quase uma hora e meia já. Reforçando, pessoal, amanhã temos Clube do Livro, aqui mesmo nesse canal. Mês que vem, né, no dia 6/10, vamos ter o primeiro onboard, tá? Então, você quer saber como é que funciona aqui a comunidade, o que é que você pode fazer na comunidade, o que é que nós temos na comunidade, tá? Então, participa, tá? Venha tirar suas dúvidas, né? Vai estar com a equipe, né, que cuida da comunidade, eu sou um deles. Então, a ideia é realmente, a comunidade foi feita para vocês, profissionais. Então, interajam, né, façam, engajem, né, tragam dúvidas técnicas e não técnicas, links, sugestões de curso. A única coisa que a gente pede para não trazer aqui é vagas de outras empresas, né? Que estaria entrando na nossa concorrência aqui. Então, Fernando e Iná, quiserem deixar as últimas palavras. Perfeito. Eu agradeço pelo convite que a Iná me fez aí para a gente representar a Agilize essa noite. Espero que, de fato, a gente tenha tirado muitas dúvidas aí de vocês. De fato, a contabilidade é assim. Quem não está trabalhando na área vai aparecer muitas dúvidas. Espero que a gente tenha ajudado a vocês, empreendedor, para vocês que sonham em empreender. E aí, qualquer coisa, estamos sempre à disposição de vocês. Iná? Queria agradecer também, gente, aqui, vocês que de vez em quando ele mandou uma mensagem, né? Vocês que estão aqui também fazendo perguntas e entendendo um pouco mais sobre o seu CNPJ. Então, só agradecer mesmo essa parceria por, né, trazer aqui esse momento entre a gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma outra coisa que vocês queiram perguntar sobre a empresa de vocês, seja ela uma MEI ou uma ME, a gente aqui na Agilize também atende MEI, é só entrar em contato por esse link que eu mandei aqui, que já tem um desconto exclusivo de vocês, inclusive esse nosso, que tem uns mais 70% de desconto, tá? Então, se você tiver mais alguma dúvida, interesse na contabilidade também, pode entrar em contato com a gente, falar que vocês viram a gente aqui na live, tá? E a qualquer momento a gente vai ajudar vocês a cuidar do CNPJ, manter tudo saudável e transparente, tá? Eu gostei dessa novidade. A Agilize agora está atendendo MEI, é?
Isso, a gente também tá vendendo MEI agora. Tá, agora chegou a minha vez. Em breve a gente vai lançar um aplicativo exclusivo também para MEI, para facilitar ainda mais o acesso ao seu CNPJ, né, por meio desse aplicativo. Tá gostando do Só um spoiler, né? Só um Reina? spoiler. Só um spoiler. Hoje tá cheio de spoiler aqui. Então, lembre-se, pessoal, Luiz, você não estava aqui, né? Ó, tá chegando o bolão da Impulso, tá? Cheio de prêmios, né? Então, fica de olho aqui na comunidade, que logo em breve a gente vai lançar aí, vai ter uma aplicação, vai ter enquetes, né? Então vai ter sorteio de brindes, cada brinde bacana. Quem ficar em primeiro lugar no bolão, amigo, eu vou dizer, viu? Só não digo que vai ganhar uma Ferrari porque é mentira, né? Então, e também, pessoal, quem já participou aqui, eu estou trabalhando agora num processo de mentoria, tá? Também um spoilerzinho aí, vai vir uma mentoria versão 2, né? Que vai ser bastante interessante. A gente já teve um primeiro processo de mentoria no início do ano, né? Então aprendemos lá com esse primeiro processo, vai vir um processo interessante. Aqueles que querem ajudar e aqueles que querem ser ajudados, fiquem, né? Também alerta aqui na nossa comunidade, porque realmente o processo de mentoria, que eu digo, é o processo de altruísmo, que ganha os dois. Ganha quem ensina e ganha quem aprende, né? Então, assim, é a melhor relação que tem, do ganha-ganha, né? E é isso, pessoal. Finalizo aqui com, né, gratidão a todos vocês que ficaram aqui conosco. Tenham uma boa resto de semana, um bom final de semana para vocês. Fernando, Iná, obrigado. Já vou ter que conversar com o Iná amanhã, porque não sabia desse do MEI, vou ter que me inscrever. Todo mês eu fico aqui, tem que pagar taxa, não sei o quê, né? Pessoal que mandou mensagens aqui no chat também, obrigado demais aí pela participação de vocês. Sem a participação de vocês, realmente não faz sentido. Nós fazemos isso por vocês, tá? E é isso. Uma boa noite, um bom resto de semana aí.